Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia a você que está comigo nesta oração da manhã, onde Deus está presente e permanecerá presente em nossas vidas. Hoje é domingo de Páscoa e nós celebramos a ressurreição de Jesus. Celebramos aquilo que Jesus fez em nossas vidas, fez através da sua morte e da sua ressurreição. Deus é bom o tempo todo e Ele enviou seu Filho unigênito por causa de mim e por causa de você. O Espírito Santo de Deus, ele me traz uma mensagem sobre a Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa que eu quero compartilhar com você. Então eu separei alguns textos, algumas coisas que eu quero rapidamente compartilhar com você. Então preste muito atenção no que vai ser compartilhado, porque nós precisamos entender o significado, o motivo da Páscoa, o motivo de Jesus ter feito o que fez por mim e por você. Nessa manhã eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e o que é real que está na Bíblia. Antes de ler o texto, eu vou começar em João capítulo 1, versículo 29 e 30. Antes de ler esse texto, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida e pedir o entendimento do Espírito Santo a mim e a você, que ele venha falar conosco em nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós te pedimos que a tua presença ela venha alcançar as nossas vidas. Toma, Espírito Santo, esses ambientes onde existe um irmão ou uma irmã minha nesta live, Pai, diante dessa live. No nome de Jesus, Pai, que tanto este ambiente onde eu estou, quanto o ambiente onde eles estão, sejam repletos pela Tua presença, cheio da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que a paz que excede todo entendimento, que a Tua paz esteja com cada um de nós. Traz, Senhor amado, o Teu fortalecimento, a Tua presença, a Tua unção, a Tua glória sobre estas vidas, em nome de Jesus. E que todo entendimento, Senhor amado, humano, se vá, para que o Teu entendimento venha tomar conta de nós. Blinda a nossa mente, Espírito Santo, para que nós venhamos entender aquilo que Tu queres e nenhuma seta do maligno, nenhuma distração, nada venha travar, venha causar dano ou venha tirar as nossas vidas da Tua presença, do Teu foco. Em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, eu anotei algumas coisas dentro daquilo que o Espírito Santo ia me direcionando e ministrando e eu quero compartilhar com você. No livro de João, capítulo 1, versículo 29 e 30, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Esse João que está relatado na Bíblia era João Batista. João Batista estava anunciando a vinda de Jesus. E ele diz às pessoas, ele diz ao mundo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maioria das pessoas já sabem, mas para quem não sabe o verdadeiro significado da Páscoa, o significado da Páscoa é Jesus. Se nós formos pegar a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai indicar Jesus. Lá em Gênesis, vai indicar o primeiro Adão, falar de um homem sem pecado. Um homem sem pecado que passou um tempo se relacionando com Deus até que o pecado entra na sua vida. A partir dali, diversas coisas acontecem e Deus, ele continua se relacionando com pessoas, mas ele não se relaciona mais com todos. Antes Deus se relacionava com Adão e Eva, que era quem estava no jardim. Agora Deus não se relaciona com todos, agora tem um intermediário que é o homem. Então Jesus, ele vem ao mundo muitos anos depois, para devolver esse relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Mas a Bíblia desde o início, ela indica a Jesus. Desde o início existem profecias que vão indicar a Jesus. E após Jesus, no Novo Testamento, conta a história de Jesus e conta profecias de que ele voltará.
Então a Bíblia inteira, ela é por causa de Jesus em nós. E a Páscoa é Jesus. A Páscoa, hoje, neste domingo, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Ele está vivo dentro de nós. Mas nós precisamos entender que nós não estamos celebrando a qualquer outra coisa a não ser a Jesus, a vida dele em nós. Então, muitas pessoas já sabem até que Jesus é a Páscoa. Só que muitos não sabem que a Páscoa ela celebra o que Jesus fez na cruz por causa minha e por causa tua. Às vezes nós nos perdemos em tantas histórias, ouvimos tantas coisas que nós não deixamos o entendimento de Cristo entrar em nós. Nós não deixamos a real história, a real verdade estar em nós. No Antigo Testamento, eu quero voltar lá na história de Moisés para você entender a Páscoa. Lá em Moisés, quando Moisés estava por libertar o povo judeu do Egito, Deus institui a Páscoa. Deus institui a Páscoa. Você vai lembrar dessa história se você conhece. Lá no tempo do Egito, Deus levanta Moisés para libertar o povo. Então Moisés vai lá e conversa com Faraó. O Faraó decide não libertar o povo. A Bíblia diz que Faraó estava com seu coração endurecido. Então Deus envia 10 pragas. E na última praga, a última praga seria o anjo, o espírito da morte, passando sobre o Egito, sobre todo o Egito. Deus institui a Páscoa e manda que cada família matasse um cordeiro primogênito. Primeiro cordeiro nascido de uma família do rebanho daquela família. Nascido de uma ovelha daquele rebanho. Então, Deus institui que matasse aquele cordeiro. Só que aquele cordeiro precisavam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. Os umbrais são os marcos, a parte do marco inteiro da porta, em cima e nas laterais. Então, a última praga seria que na noite daquele dia, naquela noite, o espírito da morte iria passar pelo Egito inteiro. E todos os marcos que não teriam a marca do cordeiro, o espírito da morte entraria e um primogênito daquela família morreria. Sabe por que precisava ser um cordeiro primogênito? Para que o espírito da morte entrasse e passasse e enxergasse o sangue do primogênito naquela porta. Então, ele entenderia que o primogênito já teria morrido. Só que não era só o sangue que Deus mandou pegar. Deus mandou matar esse cordeiro e comer a carne do cordeiro, fazer uma festa, celebrar a festa. Então, a morte desse cordeiro, eles iriam pegar esse cordeiro e comer. Para celebrar, esta festa seria para celebrar o fim de uma prisão. Porque eles iriam ser libertos do Egito, eles iriam sair desta escravidão. Eles iriam celebrar o fim de uma escravidão. Quando João Batista anuncia Jesus, agora no Novo Testamento, e nós lemos, ele fala sobre o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Outra vez aparece o Cordeiro na história, mas agora Jesus é o Cordeiro que iria ser morto. Só que se a gente parar para pensar, por que Jesus teria que ser morto? Por que tinha que ser Jesus? Porque naquela época não poderia ser um governador, porque não poderia ser um homem de destaque na política, um homem de destaque na igreja, alguém que não tivesse causado tanto dano a alguém, ou algum prisioneiro, sei lá. Por que não poderia ser alguma outra pessoa ser destacada e ser morta no lugar de Jesus? O Cordeiro da Páscoa, o primeiro Cordeiro da Páscoa, ele significava o fim de uma escravidão. Só que Jesus, morrendo como um cordeiro, ele iria retirar toda a escravidão de pecados das nossas vidas. O primeiro cordeiro instituído por Deus celebrou e retirou o povo judeu de uma escravidão.
Agora Jesus morrendo como um cordeiro, e a palavra de Deus declara que ele morreu como um cordeiro. Ele era o cordeiro de Deus. Jesus morrendo como um cordeiro, o primogênito de Deus. Ele iria não só tirar o pecado, libertar um povo só de uma escravidão, mas ele iria libertar a humanidade inteira da escravidão do pecado. Você entende agora o porquê que Jesus morreu por mim e por você? Para libertar a mim e a você de uma escravidão de pecados. Então Jesus, morrendo como cordeiro, ele iria retirar a mim e a você dessa escravidão. Isaías 53:7 diz assim: ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Isaías, ele estava profetizando sobre o que iria acontecer com Jesus. Ele foi levado como um cordeiro ao matador e ele permaneceu calado. Ele sabia que os tosqueadores que Isaías está falando, ele sabia que todos os acusadores, todos aqueles que estavam ali para fazer justiça com as suas mãos, através do que eles tinham, através do que eles acreditavam, eles estavam ali. Jesus não expressou nenhuma palavra, permaneceu calado porque ele precisava cumprir a profecia. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo, que morreu para livrar eu e você da escravidão, dessa escravidão de pecados. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive dentro de nós. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Celebramos a vida de Deus e ele vive dentro de nós. Tem um texto muito conhecido da palavra de Deus que eu acredito que você também conheça, que é João 3,16. E eu quero ler o 16 e o 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único filho ou primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Celebramos a Páscoa para lembrar e agradecer a Deus porque ele vive, porque Jesus vive. Celebramos a Páscoa para lembrar e agradecer a Deus por ter enviado Jesus para morrer no meu lugar, morrer no teu lugar, morrer em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. E se você parar para pensar, existem tantas histórias que tentam mistificar ou tirar a atenção da história real que é a vida de Jesus, a história real que é a Páscoa. Por exemplo, o coelho, o que o coelho tem a ver com essa história? Na verdade, ele não tem a ver com nada. Ele foi alguém que entrou na história sem ser convidado. Existem tantas histórias aí do coelho, do chocolate, de tantas coisas que tentam mascarar a história real da Páscoa. Não é problema você comer chocolate, não é problema você pegar um enfeite de coelho e dar para uma criança e tudo mais. Não é problema nenhum isso. Não é problema você não ter o alimento específico para a Páscoa. Não é problema. É problema se eu e você celebrarmos a coisa errada. E nós precisamos entender que nós precisamos celebrar Jesus, a verdadeira Páscoa, que ele ressuscitou. Ele morreu sim, por causa minha e por causa tua, por causa dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou e ele está vivo dentro de nós. Ele está vivo dentro de nós. Nós lemos ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu e você cremos em Jesus, nós não pereceremos. A morte não nos atinge mais, porque nós temos vida eterna em Jesus. Vida eterna. Mas o mais importante de tudo é nós entendermos o real e verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus. Ele que veio para perdoar os nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância. Você tem vida em abundância, porque ele morreu, mas ele ressuscitou.
Sabe o porquê que Jesus precisava morrer? Por causa dos meus e dos seus pecados? Ele precisava morrer, levar sobre si os pecados, porque o pecado afasta eu e você dele. O pecado afasta eu e você de Deus. Então ele levou toda a culpa, todo o pecado, toda a mancha do pecado sobre ele e apagou. Ele pagou a conta no nosso lugar. Para que eu e você hoje, abandonando o pecado, nós temos acesso a Deus. Hoje eu e você podemos abandonar o pecado. Antes o pecado habitava na humanidade e a humanidade não conseguia abandonar o pecado. Então eles eram afastados de Deus. É por isso que poucas pessoas, como os profetas, por exemplo, eles tinham acesso direto a Deus e o restante da humanidade não. Agora, todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus, porque o preço foi pago. Então ele vive dentro de nós. Antes, na palavra, você vai ver que Jesus andava do lado dos discípulos. Só que depois que ele morreu e ele ressuscitou e voltou aos céus, ele enviou outro Consolador, ele enviou o Espírito Santo, que hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, trazendo Jesus para dentro de nós. Lembre, antes ele estava do lado, ele estava perto, hoje ele está dentro de nós, porque ele vive. Eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Você que tem algum pedido de oração, você que tem algum testemunho, coloque aqui nos comentários, que eu vou ler durante o dia e orar por você, abençoar a tua vida. O desejo do meu coração é que você tenha um dia próspero, abençoado, cheio de graça, com a sua família, com quem você vai passar esse dia, e que Cristo viva e reine em teu coração. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu quero declarar graças a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Jesus, na cruz, e por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Muito obrigado. A cruz não foi em vão, todo o sacrifício não foi em vão, e nós celebramos a ressurreição. A ressurreição significa e declara que o Senhor está vivo, que o Senhor não está mais morto e pregado em uma cruz, mas o Senhor vive dentro de nós. Todo o sacrifício não foi em vão. Tudo que tu fez por causa minha e por causa dos meus irmãos não foi em vão. E nós queremos te louvar, te agradecer e celebrar, e nos alegrar com a tua presença em nós. Então, Senhor amado, vive em nós. Vive em nós, Senhor, no nome de Jesus. Que toda falta de paz, Senhor amado, em ti se torne paz. Que toda falta de esperança em ti se torne esperança. Que toda dor em ti se torne cura, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que todos os sentimentos ruins sejam expelidos desses meus irmãos e as minhas irmãs. Que todo sentimento de culpa seja expelido. Que todo sentimento de morte, de discórdia, Senhor amado, saia destas vidas. E que a dor não seja sentida mais, mas a tua esperança, Senhor amado, tome conta destas vidas. A tua paz, a tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que toda enfermidade se vá, porque a enfermidade não tem poder diante de um Deus poderoso que és tu. No nome de Jesus, Pai, eu declaro vidas libertas, curadas e restauradas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós celebramos a tua vida em nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Permanece conosco, Senhor, e que esse dia seja um dia de paz, de esperança, de presença do teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Aproveitem com a família de vocês, tenham o máximo de tempo com a família de vocês, lembrando e relembrando o que Jesus fez. Lembre-se, ele fez por você. Ele morreu em uma cruz, mas ele ressuscitou por causa de você, porque ele te ama. Que Deus te abençoe, que você tenha realmente um dia de paz, de esperança e de muitas alegrias, junto com o Espírito Santo. Deus te abençoe. Até mais.